que aprofunda, que aprofunda mais nos temas relacionados à biodiversidade, agrobiodiversidade, agrosociobiodiversidade, a questão dos povos e comunidades tradicionais, o acesso à biodiversidade, enfim. Ele vai ser apresentado por Gabriel Fernandes, né? E logo depois eu vou abrir a fala para os nossos participantes. E aí, quem que está com a gente hoje? Bom, antes de eu dizer para vocês quem que está com a gente hoje, eu queria explicar para vocês que nós convidamos representantes das fundações partidárias em função de uma atuação histórica, né, dentro do Brasil dessas fundações. A gente usou como referência o Ruralômetro, né, que vai mostrar para a gente como é que é a votação dos partidos em relação à temática socioambiental. E aí, aqueles partidos que têm mais afinidade, que estão verdes lá no Ruralômetro, foram os partidos que nós decidimos convidar para estar aqui hoje. Eu mandei no chat o link do Ruralômetro, para vocês, né, verem essa ferramenta e verem de onde que a gente tirou. E aí a gente tem o Tiago Amaral, da Fundação Perseu Abramo, que eu já vi que está aqui com a gente, Alexandre Navarro, da Fundação João Mangabeira, que eu ainda não vi estar aqui com a gente, Dani Angelim, da Fundação Lauro Campo, e Marielle Franco, que também já vi que entrou, o Zé Carlos, da Fundação Herbert Daniel, que eu ainda não vi se entrou, Fernando Garcia, da Fundação Maurício Grabois, toda vez eu travo, que também já está aqui com a gente, o Pedro Ivo, da Fundação Alberto Pasqualini, que eu não sei se já entrou, e nós convidamos também a Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini. Eita, eu confundi, eu acho. Porque eu acho que não está certo aqui, não. Convidamos a Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, mas não tivemos retorno, tá? Depois das falas dos participantes convidados, a gente também vai abrir para algumas falas dos movimentos e organizações que estão aqui presentes junto com a gente. A gente tem convidado, né, e confirmado o MCP, o MST, a ASA, a representante dos povos e comunidades tradicionais, a Articulação Pacari, a PIB, a CONAC e a Caritas Brasileira Regional Nordeste 2, certo? Depois disso, a gente vai fazer o nosso encerramento e aí a gente tem uma surpresa, um videozinho surpresa aí para o encerramento. E é isso, a gente tem a previsão de ir até, acho que 19h30, 20 horas, no máximo, certo? Eu queria convidar, a gente não vai abrir aqui para que todas as pessoas se apresentem no áudio, para não estender demais o momento, mas queria convidar quem ainda não fez, que se apresente no chat, porque a gente vai acompanhando por lá e vai vendo, vai percebendo quem que está, certo? E por fim, antes de eu passar a fala, eu queria fazer uma rápida explicação sobre o que é o GTBio, né? Que é quem está chamando esse evento aqui hoje. A gente carinhosamente apelidou, reduziu para GTBio, mas o nome dele é Grupo de Trabalho de Biodiversidade da Articulação Nacional de Agroecologia. A Ana, ela está presente, a Articulação Nacional de Agroecologia, composta por organizações, por movimentos sociais e por redes também, e ela se organiza por alguns GTs, alguns grupos de trabalhos temáticos, né? E o GTBio é um GT que já tá em funcionamento, né? Já está ativo na ANA há um considerável tempo e está sempre se debruçando sobre como é que está caminhando essa pauta, né, da biodiversidade no Brasil, nas diferentes regiões e monitorando, né? E é isso por um momento. Eu vou agora parar de falar e vou passar a fala para Maria Emília Pacheco, que vai apresentar para a gente a Ana e o documento Agroecologia nas Eleições. Seja muito bem-vinda, Maria Emília, a fala está com você. Muito obrigada, Maitê, uma boa noite para quem está aqui na sala, para quem está nos ouvindo. Um momento bastante significativo da nossa história. A Articulação Nacional de Agroecologia está completando 20 anos, e ela reúne um conjunto de movimentos sociais do campo, da floresta, da cidade, das águas
e também organizações não governamentais, e como já adiantou Maitê, nós nos organizamos em muitos grupos de trabalho e também em articulações regionais, como a ANA Amazônia, a articulação de assistência técnica, a Terna, assistência técnica e extensão rural do Nordeste, lá pelo Sul, com Rede Ecovida e os movimentos sociais, no Centro-Oeste, também em todas as regiões. Há articulações regionais ou estaduais, e há também os grupos de trabalho, além do grupo de trabalho de biodiversidade, há o grupo de trabalho das mulheres, das juventudes, da coletiva de comunicação e cultura, o coletivo de agricultura urbana e agora um recentemente criado grupo de trabalho dos povos indígenas. E nós temos participado nas eleições recentes com propostas para que candidatos e candidatas assumam o seu compromisso na defesa da agroecologia, que trata exatamente de traduzir princípios que nos são muito importantes, né? Como o diálogo de saberes, o princípio da diversidade, o princípio do reconhecimento do papel dos povos e comunidades tradicionais, e uma proposta geral de harmonia com a natureza, na contracorrente do que tem representado o agronegócio e também a crescente exploração, de mineração no Brasil. E essa carta compromissa, que eu vou apresentar sucintamente, é exatamente um convite aos candidatos e candidatas, aos poderes executivo, legislativo, federal, estaduais, que expressa demandas que são referentes ao reconhecimento e fortalecimento da proposta agroecológica pelo Estado brasileiro. Essas convergências políticas expressas na Carta Compromisso vêm sendo debatidas e também praticadas no decorrer dessas 2 décadas de vigência da Articulação Nacional de Agroecologia. E nós entendemos que, associados a essas demandas que nós vamos expressar, está a incondicional defesa do Estado democrático e de direito, o que supõe também reconhecer o papel ativo dos movimentos sociais, das organizações da sociedade civil, com essa expressão pública de defesa e afirmação de uma perspectiva agroecológica. E nós vivemos um momento de aumento da fome, que é uma indignidade. A fome já vinha crescendo desde o golpe de 2016, aumentou mais ainda agora no período da pandemia, e é um triste cenário que vem convivendo com alto grau de desnutrição, especialmente das crianças, mas também com o aumento do consumo dos produtos ultraprocessados, que adoecem a população, porque cresce no Brasil cada vez mais as chamadas doenças crônicas não transmissíveis, que têm relação com as mudanças dos nossos padrões alimentares. E a proposta da agroecologia vem conjugada com a perspectiva da soberania e da segurança alimentar e nutricional, propor a mudança dos sistemas alimentares. Para nós, a efetivação do direito humano à alimentação adequada e saudável significa o respeito às culturas alimentares, à nossa rica biodiversidade e sociobiodiversidade, e deve ser um objetivo primeiro da organização econômica e prioridade das políticas de Estado. E embasada nessas perspectivas é que nós, da ANA, construímos esta carta compromisso que exprime várias demandas, várias propostas. Uma delas relativa às políticas efetivas de demarcação e garantia dos territórios tradicionalmente ocupados pelos povos indígenas, comunidades quilombolas, comunidades tradicionais, povos tradicionais de matriz africana. Defendemos também uma reforma agrária popular, a regulação pública do direito ao meio ambiente e o direito à cidade com reforma urbana. Defendemos ainda que o enfrentamento à fome e a promoção da soberania e segurança alimentar e nutricional significa termos políticas de financiamento para a produção agroecológica, programas de fomento com recursos não reembolsáveis,
para a agricultura familiar, agricultura camponesa, infraestrutura para as iniciativas comunitárias que são tão importantes no Brasil. Quero lembrar que a Articulação Nacional de Agroecologia fez um levantamento de muitas experiências, mais de 400 experiências que existem no Brasil, no âmbito de municípios, e que precisam ser asseguradas, e também precisamos tê-las no plano estadual e federal. Mas esse enfrentamento, então, à fome e a garantia da soberania alimentar significa a existência de programas de compras públicas que precisam ser reativados, aperfeiçoados. Significa também ter programas que garantam o consumo de alimentos saudáveis com equipamentos de segurança alimentar. Defendemos uma ciência cidadã e crítica, educação pública de qualidade e democratização da comunicação e cultura. E ainda defendemos de forma extremamente ativa, com muita relevância, a participação democrática e controle social de qualidade e democratização da construção e democratização de políticas públicas. Isso significa reconstituir a existência de conselhos tão importantes para assegurar o controle social. E ainda defendemos a promoção da igualdade de gênero, racial, a superação do colonialismo, isso porque entendemos que a estruturação de sistemas alimentares justos, sustentáveis, é incompatível com a existência do machismo, do racismo e também da LGBTQIA+, fobia. Por isso, superar a violência requer que o Estado garanta os direitos que estão previstos em nossa Constituição. Precisamos de orçamento público para políticas afirmativas por igualdade, inclusão e justiça social, passo fundamental para a reparação histórica das injustiças em nosso país. Muito obrigada. Maria Emília, muito obrigada pelas palavras. Nayara, você vai mostrar para a gente agora sobre o site. Boa noite a todas e todos. Eu vou abrir rapidinho o site da Articulação Nacional de Agroecologia. Acho que muita gente conhece essa página, esse documento que a Maria Emília acabou de se referir, mas de qualquer forma, não custa que a gente entenda esses caminhos e todo o material que está disponibilizado com a construção da sociedade civil, diversas organizações de direitos humanos, da agroecologia, da agrobiodiversidade, movimentos sociais, construíram essa página que está muito legal. Então, eu vou compartilhar só para indicar esses caminhos, porque acho que é bem legal que a gente também comprometa os candidatos e candidatas que a gente apoia, ou que a gente faça alguma pressão para que eles também assinem, eles e elas assinem essa carta compromisso, já que também eu estou vendo que tem vários candidatos e candidatas aqui presentes também. Eu vou compartilhar a tela, só um segundo. Bom, o site da Articulação Nacional de Agroecologia, vocês podem olhar aqui o endereço, né, agroecologia.org.br, e ela tem uma aba específica que chama Agroecologia nas Eleições. Acho que está todo mundo conseguindo ver já, né? Bom, aqui a gente já tem a capa, né, da Agroecologia nas Eleições, da Articulação Nacional de Agroecologia, uma apresentação dessa iniciativa tão importante que a Maria Emília acabou de se referir, alguma identificação em relação à identidade visual da proposta, né, também as redes sociais da Articulação Nacional de Agroecologia, o Instagram, o Twitter, também estão nessa mesma linha de uma proposta também estética, né, de uma identidade visual que esteja em consonância com o que a gente está pautando em relação às nossas pautas. Um vídeo bem rapidinho aqui, que vem um minutinho desse vídeo, que fala um pouco sobre o que significa essa carta compromisso e como ela pode se difundir e potencializar. E aqui também, logo embaixo, você já tem a possibilidade de baixar essa carta compromisso. Eu já baixei a minha, ela está aqui nessa aba, só para que vocês tenham a dimensão de como é que ela funciona. Ela é uma carta compromisso sucinta, né, em relação ao tanto de pautas que a Articulação Nacional de Agroecologia tem encampado durante todos esses anos, mas é uma carta bastante profunda, né, na sua complexidade. Então, tem aqui alguns eixos que a Maria Emília já citou, são 5 eixos,
depois vocês podem ler com mais calma. E aí sim, aqui a última página dessa carta, ela é justamente a carta compromisso dos candidatos e candidatas, né? Então, é importante que se coloque o nome, qual é o cargo que se disputa, né? A candidatura, qual é o estado, qual é o nome do candidato, o partido, a assinatura, o local e a data. E aí aqui também tem como que se pode enviar essa carta compromisso, que eu já vou mostrar aqui novamente. Então, aqui voltando para o site, aqui abaixo já tem a possibilidade de cadastrar essa carta compromisso. Você pode clicar aqui, eu também já abri aqui a aba, mas quando se clica, vai direto para essa nova aba que se chama Agroecologia em Rede. E aqui no começo já é possível identificar a pessoa que está submetendo a carta. Não necessariamente precisa ser o candidato ou candidata. Nós podemos submeter essa carta compromisso. Isso é importante para que a gente tenha monitoramento, especialmente das pessoas eleitas, em que a gente possa cobrar a realização desses compromissos assumidos, né? Então, aqui se coloca o nome da pessoa que está submetendo a carta, o telefone, o e-mail, se participa de alguma rede, organização, movimento da sociedade civil, e aí sim as informações sobre o candidato ou candidata. Você pode colocar a data que foi assinada, o nome do candidato, às vezes um nome político, né? Por exemplo, algum mandato coletivo, ou algum nome que seja diferente do nome do candidato, o telefone do candidato, o e-mail do candidato, o cargo pleiteado, o gênero, né? A raça ou a identificação desse candidato ou candidata, o partido, o estado, a região. E aí você pode submeter essa carta, né? Ou uma fotografia dessa carta assinada, ou que ela seja escaneada, e também pode inserir uma fotografia, por exemplo, desse candidato ou candidata assinando a carta, para que suba também nesse arquivo do Agroecologia em Rede. Então, é bem fácil, assim, parece complexo no sentido das informações, mas são informações básicas em que a gente consegue monitorar depois essas informações. E aí, aqui, voltando para o site da Ana, tem aqui também um roteiro, né, de como se tem pensado essa articulação da agroecologia nas eleições, que ela é descentralizada, é possível que se tenha eventos, é possível, recomendável que se tenha eventos regionais ou locais sobre a assinatura dessas cartas, a apresentação de propostas para os candidatos, e também é possível, logo em breve, será disponibilizado aqui nessa mesma página um mapeamento de políticas públicas estaduais ou federais que já que são viáveis, né, que já aconteceram, e demandas da sociedade civil. Isso tudo está em andamento e vai ser disponibilizado. Acho que era basicamente isso. Eu já vou passar o link dessa aba aqui no chat. Maitê? Obrigada, Nayara. Eu vou passar agora para o Gabriel Fernandes, que vai apresentar o documento do GTBio, que se chama Biodiversidade em Debate, Diretrizes para a Construção de Políticas para a Agrossocio-Biodiversidade. Gabriel, está contigo. Obrigado, Maitê. Boa noite, pessoal. Queria cumprimentar todo mundo que está acompanhando aqui nosso evento, cumprimentar, né, agradecer nossos convidados que aceitaram o nosso convite, também mandar uma saudação especial, né, a todos os nossos companheiros e companheiras que constroem o GT Biodiversidade da ANA. Antes de entrar na apresentação do nosso documento Subsídios, né, para elaboração de políticas públicas para agro, sócio, biodiversidade, que vai ser uma apresentação mais geral, né, em função do tempo, queria antes falar um pouquinho mais, né, de onde vem esse documento e por quem ele foi construído. Né, a Maitê já antecipou um pouquinho isso daí. E a Maria Emília já falou sobre a ANA, né, nossa articulação nacional, sua carta compromisso, né, a Nayara acabou de explicar também o processo, né, o procedimento para as candidaturas fazerem adesão, né, e também o papel dessa, né, que essa carta cumpre, né, o conteúdo da carta, sistematizar as diferentes expressões da agroecologia no Brasil, trazendo seus anúncios, suas denúncias, né, e as reivindicações, né, assim como o papel, né, dessa carta como parte de um processo, né, que visa reunir mais e mais apoios, né, e força política e institucional, né, por meio de mandatos e novas gestões nos estados e no governo federal, né, que nos permitam sair desse atoleiro civilizacional que a gente se encontra. Então, dentro da ANA, né, que a gente deve entender que é um espaço de confluência, né, de diferentes bandeiras de luta que encontram na agroecologia a proposta viável para enfrentar a crise ambiental, climática, a fome, né, e construir relações mais justas dentro da sociedade e entre a sociedade e a natureza, o GT Biodiversidade assumiu como missão
né, e vem trabalhando nisso nessas últimas 2 décadas, é esse papel de identificar, reunir, mobilizar experiências de conservação, de manejo, de livre uso e livre acesso à biodiversidade, né, e também de valorização dos conhecimentos tradicionais, né, e a luta pela garantia dos direitos desses povos, dessas comunidades. Então, essas experiências, né, elas são organizadas, né, e representadas por diferentes movimentos, redes, articulações, grupos, comunidades e entidades que atuam nas suas diferentes regiões, né, em diferentes contextos territoriais, e tem no GT um espaço de encontro, né? Então isso, né, esse processo de organização dá sentido à ideia de uma articulação, né, que é na prática uma rede de redes. Tá? Então esse documento que a gente está lançando hoje, né, no contexto de um processo eleitoral totalmente decisivo, né, para o futuro do país, né, eu posso falar que é o mais decisivo, esse documento é fruto, então, desse amplo processo de articulação, né, de escuta, né, de troca de experiências e de aprendizagem coletiva, né, e por isso que a gente entende, né, da importância dele ser apresentado hoje, né, a fundações dos partidos historicamente comprometidos com a democracia popular, né, e na expectativa que nosso documento possa orientar, né, as políticas, né, que a gente entende que são as mais urgentes e necessárias hoje no campo da biodiversidade. E aqui já vem, então, um ponto que a gente queria destacar, já está na Carta Compromisso da ANA, que é a participação social na construção de políticas públicas como um princípio, né, um princípio que deve ser assumido e praticado por todo e qualquer governo democrático. Né? No caso da agro-sociobiodiversidade, isso significa dizer que os agricultores e as agricultoras familiares, né, os camponeses e as camponesas, os povos indígenas, comunidades quilombolas, né, e os povos das comunidades tradicionais, eles devem ser reconhecidos e promovidos como os agentes necessários e fundamentais para a proteção, a conservação e o melhoramento da sociobiodiversidade. Né? Então, quando a gente pensa assim na generosidade, né, da natureza, por exemplo, uma pessoa que tem em casa um pé de abacate, um pé de mexerica, né, a quantidade de fruta que isso dá, né? Ou quando a gente planta um pé de mandioca, né, e desse único pé a gente colhe vários quilos. Né? Essa generosidade da natureza é um exemplo e uma forma de vida que está presente na vida e no dia a dia das famílias agricultoras, né, das famílias camponesas, dos povos indígenas, das comunidades quilombolas e dos povos e das comunidades tradicionais. Então, isso significa que esses povos praticam no seu dia a dia outros valores, né, que não só da competição, né, e que a generosidade, né, que a terra lhes dá, né, está manifestada nos seus modos de vida, né, de plantar, de colher, de cuidar, né, da natureza e cuidar da vida. Daí, nosso entendimento de que a agrobiodiversidade e a sociobiodiversidade são coisas indivisíveis, né, inseparáveis, e que, ao mesmo tempo, não podem ser reduzidas a mercadorias, né, mercadorias que vão ser apropriadas por poucos, né, e, no geral, com apoio de políticas que vão na contramão, né, que vão contra os interesses e os direitos desses povos. Mas, mesmo a gente entendendo, né, que são coisas que caminham juntas, né, o nosso documento está dividido em 3 principais pontos, né, para fins de organização e de melhor exposição, né, das nossas propostas e das nossas demandas. Então, são 3 eixos e um total de 39 propostas. Né? Lógico que eu não vou ler cada uma das propostas, eu vou tentar trazer um panorama geral de cada um desses eixos. O primeiro deles trata da sociobiodiversidade, né, dos povos indígenas, das comunidades quilombolas e povos e comunidades tradicionais, terra, territórios e conhecimentos tradicionais associados. Tá? Ali vocês vão achar 15 propostas. Então, aqui a gente fala desses grupos sociais que são fundamentais para o Brasil e para o mundo, né, e de como a garantia dos seus modos de vida está diretamente relacionada à garantia dos seus territórios tradicionais. São nesses territórios, né, em todos os biomas do país, onde mais está conservada a biodiversidade. E, como consequência disso, os processos ecológicos, né, que dão sustentação à vida. E exatamente por isso, né, porque ali está conservada a biodiversidade, que esses são os territórios, né, e os povos mais ameaçados pelo avanço do agronegócio, das monoculturas, pelo desmatamento, pelos incêndios criminosos, pela mineração, né, pelo garimpo, né, esses todos que são os processos mais evidentemente predatórios. Mas esses mesmos territórios tradicionais estão também pressionados por propostas, né, que hoje se anunciam mais modernas ou mais sustentáveis,
mas que da mesma forma visam se apropriar dessas riquezas e dos conhecimentos desses povos, né? E que essas propostas vêm embaladas num pacote hoje, né, que é chamado, né, o auto-intitulado de bioeconomia e seus vários instrumentos de financiarização da natureza. Então, por isso que a gente entende que é fundamental assegurar a implementação efetiva de uma política de reconhecimento, valorização e respeito à diversidade socioambiental e cultural desses povos, né, marcando os direitos territoriais e de garantia da soberania alimentar e nutricional como direitos fundamentais. Né? Para isso, a gente entende que é necessário reconhecer e respeitar os protocolos autônomos de consulta livre, prévia e informada, né, que as comunidades organizam, né, assim como os protocolos bioculturais, né, ou os acordos, né, comunitários de gestão e de uso de bens comuns, que são, né, instrumentos, né, que têm sua legitimidade assegurada pelo fato de virem dos direitos consuetudinários, né, que são os direitos de costume desses povos e suas comunidades. E ainda nesse mesmo ponto, a gente destaca a necessidade de revogar, né, a chamada lei da grilagem, né, e o programa Adote um Parque e as demais propostas, né, de privatização, né, de unidades de conservação, assim como, né, reverter o modelo energético brasileiro e os impactos das chamadas soluções verde, né, ou soluções tecnológicas. Também é necessário reconhecer institucionalmente, é outro ponto que está no documento, o direito de praticar medicina tradicional pelos povos e comunidades tradicionais. Tá? Caminhando para o nosso segundo tema prioritário, né, que está no documento do GT, ali a gente trata de questões, né, sobre os impactos dos transgênicos, né, e dessas novas biotecnologias que estão aí colocadas pelo mercado. Ali a gente tem um conjunto de 9 propostas. Tá? Então a gente começa dizendo que os territórios tradicionais, né, assim como os territórios da agricultura familiar e camponesa, são territórios biodiversos, né, e por isso devem ser protegidos, né, por leis e outros instrumentos que garantam que essas áreas, esses territórios são livres de transgênicos e livres também da contaminação por agrotóxicos. Então, nesse sentido, é urgente a gente, né, barrar no Senado o pacote do veneno, né, e fazer avançar a aprovação da Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, que está na Câmara, só esperando ser votada. Outro ponto que a gente coloca é a questão do milho crioulo. Né? As experiências que a gente articula no GT, elas mostram que o milho crioulo é um patrimônio genético, ao mesmo tempo que é um patrimônio cultural e alimentar nacional. Né? E só que a sua diversidade está ameaçada pelo avanço do agronegócio e, junto disso, pela contaminação pelos transgênicos. Então, aqui a gente faz propostas, né, para frear esse acelerado processo de desregulamentação no país dessas novas biotecnologias, que são novos transgênicos, né, feitos com base na edição do genoma, né, e também da introdução, né, sem informação e sem transparência, né, desses novos produtos no meio ambiente e nos alimentos. Né, caminhando para o nosso terceiro e último bloco de propostas, né, que está no documento, são, então, pontos, né, relativos à agrobiodiversidade, aos sistemas agroecológicos, né, às paisagens e aos direitos das agricultoras e dos agricultores. Ali a gente organizou 15 propostas. Tá? Então, a gente inicia defendendo ações e políticas que assegurem o direito de livre uso e conservação das sementes crioulas e das raças nativas de animais por povos e comunidades tradicionais e camponeses e da agricultura familiar. As feiras e as festas de sementes e mudas, né, assim como as casas e os bancos de sementes comunitários e os viveiros, são métodos comprovadamente eficazes de conservação da diversidade, de circulação dessa diversidade, né, e devem ser fomentados pela ação pública. Né, e esse fomento, né, deve dispensar a exigência de registros, de listas ou de cadastros, tá, sobre as sementes e sobre a biodiversidade. A gente defende ainda que o Brasil assine e ratifique a Declaração das Nações Unidas sobre o Direito dos Camponeses, Camponesas e outras pessoas que trabalham em áreas rurais, né, e que a implementação desse tratado, né, conte com orçamento para políticas e programas, né, entre outros, de pesquisa participativa, de assessoria técnica, incluindo editais específicos para as mulheres, e que os bancos públicos de germoplasma, né, que eles sejam abertos para acesso às comunidades, né, as comunidades guardiãs da biodiversidade. Com relação à água, né, a gente demanda que seja efetivada a política de recomposição de nascentes e matas ciliares, né, adotando sistemas agroflorestais, e que seja retomada
e ampliado os exitosos programas de construção de infraestruturas para captação e armazenamento de água de chuva, né? Por último, né, esse resumo, né, que eu procurei trazer aqui, ele traz a mensagem da importância da agroecologia, né, enquanto enfoque que pode orientar, né, deve orientar políticas públicas, né, que garantam a soberania alimentar e nutricional de seus povos, né, assim como, né, os direitos de uso, né, e de acesso livre à agro e à sociobiodiversidade. Tá, Maite, eu devolvo a palavra para você. Era um pouco né, o resumo, né, do documento que a gente queria compartilhar aqui. Obrigado. Obrigado, Gabriel. A gente que agradece. Pessoal, eu vou abrir agora a fala para os representantes das fundações e eu só queria pedir uma ajudinha para organizar. Eu identifiquei a presença do Tiago Amaral, da Fundação Perseu Abramo, do Daniel Angelim, da Fundação Lauro Campo e Marielle Franco, e do Fernando Garcia, da Fundação Maurício toda vez eu travo, Grabois. Se o Alexandre Navarro, o Zé Carlos, o Pedro Ivo e algum representante da Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini estiver presente, por favor, fala comigo no chat para eu me orientar aqui. Bom, eu vou passar primeiro a palavra para o Daniel Angelim, da Fundação Lauro Campo e Marielle Franco. Daniel, está com você. Boa noite, gente. Daniel Angelim, aqui da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, fundação que é ligada ao PSOL, né? A maioria de vocês sabe. Eu tenho poucos minutos, acho que é isso mesmo. Eu queria só, inicialmente, pedir desculpa pela precariedade aqui do local, que eu, por causa de uma organização aqui familiar aqui, que eu tive que buscar minha filha no colégio, então acabou desorganizando aqui a minha participação, mas espero que todo mundo esteja ouvindo bem, que eu estou aqui num lugar meio público. Bom, antes de tudo, agradecer o convite e saudar a plenária. É um espaço que eu estou vendo aqui. Por sorte, eu conheço muitos que estão presentes aqui, pessoalmente, e também pelo trabalho. Então, dá para identificar de cara aqui a representatividade desse espaço, né? Então, agradecer o convite e saudar também o pessoal da ANA que organizou e teve muito sucesso aí na representação, né? Parabéns também. O nome da Fundação Marielle Franco, a gente mandou uma saudação em nome da Natália Zermeta, que é a presidente. A gente quer, já desde o princípio, aí, indicar a importância dessas articulações, desses espaços que a sociedade civil faz, né, com tanto vigor aí, nesses momentos estrategicamente importantes, né? A gente sabe que a gente vive uma período eleitoral que ele não tem paralelo com nenhum outro que aconteceu, né? Mesmo em 2018, que todo mundo aqui vivenciou intensamente a tragédia que foi. A gente sabe que agora, 2022, esse momento de eleição, ele é, inclusive, mais importante do que aconteceu em 2018, né? Porque a gente teve aí a prova do desmonte da tragédia que foi esses 4 anos, quase 4 anos de governo Bolsonaro, da extrema-direita aqui no Brasil. Então, o pessoal, a Fundação Lauro Campos, Marielle Franco, e acho que a grande maioria das representações partidárias que foram convidadas, que estão presentes aqui, avaliaram nesse último período a importância da gente basicamente tirar o Bolsonaro, né, e seu grupo político da direção política do país, porque a gente avalia que o Brasil realmente, a natureza em específico, né, mas enfim, o social, enfim, não tem condições, não aguenta mais 4 anos de Bolsonaro, né? Então, houve aí uma concertação que envolve a grande maioria dos partidos da esquerda e do campo progressista em torno de uma candidatura, né, que é a candidatura do ex-presidente Lula, que, por mais que a gente avalie
que tem seus limites, a gente, especificamente do PSOL, colocou como estrategicamente importante na construção agora para derrotar o Bolsonaro, né? Então, muito importante que isso tenha se colocado, mas mais importante que isso, segundo a perspectiva que o pessoal coloca, é que a sociedade civil, os grupos políticos, os movimentos sociais, que estão associados a esses partidos de esquerda, partidos progressistas, muitas vezes, né, eles se organizem da forma que está sendo feita agora para, primeiro, pressionar por um programa o máximo à esquerda possível, tanto de membros do executivo como também de representantes do parlamento, né, do legislativo. A gente viu que muito da desgraça que aconteceu, da tragédia que aconteceu nos últimos 4 anos, pode se ampliar, inclusive, um pouco mais desde do golpe contra a Dilma, em 2016, né? Passou pelo parlamento, né? E a gente vivenciou nesse último período, a última legislatura, a legislatura mais conservadora e que representa mais o interesse dos setores que a gente combate, né? Então, o pessoal e a Fundação Lauro Campos Amarelo Franco está apresentando também um coletivo de candidaturas, né? Grupo de candidatos e candidatas que tem como principal missão a reestruturação do Estado que foi inaugurado aí com a Constituição de 88, né? Que a gente conhece os limites, mas diante da conjuntura atual parece quase que inacreditável, né? Uma coisa realmente impressionante o nível de retrocesso que a gente chegou. Então, muito importante o que está acontecendo agora, figuras muito representativas, ou movimentos sociais, grupos da sociedade civil que vêm pressionar os parlamentares, os candidatos, para que tenha um acordo, tenha uma coincidência com o programa. Então, é muito importante o que a articulação vem fazendo. Acho que fica o compromisso nosso de levar os documentos, o que vocês estão produzindo para as candidaturas, né? Enfim, compromisso de que os que serão eleitos, as que serão eleitas, peguem o que está sendo acumulado pela sociedade civil, que está sendo apresentado agora, e levem à frente. Certamente, vocês conhecem mais, inclusive mais do que eu, o pessoal tem um grupo de parlamentares, de mulheres e homens, que tem um compromisso grande com essa pauta que está sendo colocada, e certamente vocês vão poder contar com a gente, né, com o pessoal, com os parlamentares do pessoal atualmente, que estão sendo eleitos, tomara que tenha uma bancada ainda maior para incorporar nos debates, enfim, na discussão parlamentar, os pontos tão importantes que foram colocados aqui nessa carta. Então, fica o compromisso da Fundação, né, que é parte aí da estrutura partidária, de apoiar as reivindicações e colocar como prioritário, né, esse tema que foi tão vilipendiado, aí, que sofreu tanto nesse último período. Então, contem conosco, contem comigo. Eu conheço uma grande parte das pessoas que estão aqui, então tem meus contatos e podem contar com a gente para levar à frente essa agenda que é tão importante. E agradecer mais uma vez. Infelizmente, agora, às 18 horas, eu tenho um compromisso, eu tenho que me ausentar daqui a pouco, vou ficar até o máximo possível. Eu quero ouvir também companheiros e companheiras, mas agradecer o convite e saudar a organização desse fórum. Muito obrigado, gente. Daniel Angelim, muito obrigado pelas suas palavras, pelo seu tempo e pela sua participação. Eu sei que daqui a pouco você vai ter que sair para buscar sua filha, então eu queria aproveitar para dizer que nós, da UGT-Bio, da ANA, nos colocamos sempre à disposição para aprofundar esse documento, para aprofundar esses temas em outros eventos. Esse período eleitoral é um período intenso, né, de debates, discussões, e é isso, a gente está
à disposição para qualquer coisa que vocês sintam necessidade e que mais adiante a gente gostaria também de ter algum retorno, de manter o contato sobre o aprofundamento desses temas dentro da fundação, dentro do partido, com os parlamentares eleitos, certo? Eu ia falar só no fim, mas como você vai sair, eu vou adiantar para você. Eu vou passar a palavra agora para o Tiago Amaral, da Fundação Perseu Abramo. Gente, boa noite. Como a Maitê colocou, meu nome é Tiago Amaral. Eu trabalho hoje com o senador Jacques Wagner, da Bahia, principalmente na atuação dele à frente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, mas integro a Fundação Perseu Abramo em 2 núcleos de estudos, um deles o de meio ambiente e o outro de reforma institucional. E aqui, acho que antes de qualquer comentário específico com relação àquilo que tanto a Maria Emília e o Gabriel Fernandes apresentaram, eu queria saudar fortemente essa articulação. Até brincava um pouco antes de começarmos aqui com a Maitê, de que internamente no PT a gente discute, e especificamente quando eu estou tato, encho bastante a paciência do deputado, esse é um tópico, e aí eu estou recortando a agrobiodiversidade. Eu sei que vocês expandiram para outros dentro desse processo, mas mas esse é um tópico bastante caro ao país e ainda sem uma grande tração, sem aquele capital político bastante solidificado entre os mais variados partidos. Assim. É óbvio que a gente tem pessoas muito comprometidas com esse processo, nos partidos que estão aqui presentes, nas fundações aqui presentes, mas eu fico muito feliz de ver uma articulação dessa, principalmente querendo falar diretamente com os candidatos. É primordial que a gente aumente os números, especificamente sobre esse tópico, para o próximo Congresso. Hoje, os deputados, os parlamentares, em geral, que disputam essa agenda são bastante aguerridos, mas todo mundo aqui conhece o quão averso é essa legislatura para qualquer um desses tópicos, né? Então, eu fico bastante feliz que bastante gente representativa do quilate que essa reunião tem está falando e querendo falar diretamente com as candidaturas. Já me coloco aqui à disposição para tentar fazer com que a carta chegue o mais longe possível, que a gente consiga arrebatar mais candidatos, seja de que partido for, para essa causa. E aí fazer alguns comentários específicos. Eu tive a chance de trabalhar cerca de quase um ano dentro da PIB, especificamente durante a resposta da pandemia, daqueles processos que te colocam numa outra visão de mundo. E agora estou tendo a felicidade de poder desenhar um projeto, um plano nacional da sociobiodiversidade, que tá sendo balizada dentro do plano de governo. Hoje ela está mais com esse nome, Diretrizes Gerais, mas já fica aqui um grande convite para a gente debater os detalhes específicos desse processo. Ele tem algumas premissas muito básicas de que, quando a gente vai falar de biodiversidade, ela precisa estar inerentemente entrelaçada com uma produção agroflorestal e bastantemente pautada em tudo que vocês já colocaram aqui, de estar próximo dos povos tradicionais, dos povos indígenas, quilombolas, dos agricultores familiares, enfim. Aliás, vocês usam uma expressão que eu gosto muito, que são os guardiões dessa biodiversidade como um todo. E a gente tem pensado aqui em três grandes níveis. Primeiro, pensando sempre a nível federal, não é uma visão só amazônica, por assim dizer, mas entendendo que a biodiversidade brasileira e com seus desdobramentos da sua biodiversidade acontece em todos os biomas, e mesmo na Mata Atlântica, na sua situação absurda hoje, quase inexistente, também existem bolsões bastante relevantes em relação
a isso. E a primeira grande vertente, a gente está aqui pensando qual é o tipo de política e por que ela precisa existir. A gente vai conversar com muita gente, desde ISA, povos indígenas em os mais variados locais do país, também o Conselho de Povos e Comunidades Tradicionais. Vamos ouvir o setor privado, como que isso tem acontecido, como é que essas cadeias da sociobiodiversidade têm se desenvolvido ali, para entender também quais são as perspectivas deles. E tudo que a gente entendeu até aqui passa por um diagnóstico muito simples de que tem muita coisa interessante acontecendo. Ao mesmo tempo, há uma generalizada desorganização dessas cadeias da sociobiodiversidade, principalmente quando se parte de um ponto de vista federal. Há processos que não funcionam, infraestrutura básica de escoamento, e eu não estou falando de grandes obras, enfim, vocês conhecem mais do que eu, o cara que está produzindo copaíba no Pará, ou quem está produzindo uma série de produtos da sua biodiversidade, depois de Maumirauá tem problemas gigantescos, paga muito, custo do diesel come 80% dos lucros, ou a gente olha para Andiroba, no Pará, por exemplo, o litro com prejuízo aí de mais de R$ 200 por litro na sua produção. Enfim, quando você olha para as coisas que estão acontecendo, tem muita coisa interessante acontecendo, mas de fato elas não estão super encadeadas. Então, você tem algumas que acontecem melhores, outras piores, e aí acho que o maior receio de todos, eu vou tentar acelerar aqui, mas é muito fácil desse processo hoje ser capturado pelo setor privado, no final das contas. E aí a gente vê aqueles processos, o açaí tomando uma forma cada vez mais de commodity dentro dessa construção, e se afastando da produção agroflorestal com a valorização cultural de cada região e dos povos que estão envolvidos. Enfim, a gente estava imaginando um grande instrumento que pudesse coordenar esses processos. E aí coordenar significa, de fato, dar potência àquilo que já está sendo produzido, então não é reinventar a roda. Então, desde ali... Também participa. Não sei quanto... desde um primeiro ponto de pesquisa científica de base, de patrimônio genético, atrelado aos conhecimentos tradicionais, como de fato fazer isso, como juntar o pesquisador da Embrapa com o pesquisador do INPA, não contratar novos pesquisadores nesse processo, mas já utilizar esse conhecimento, seja dentro dos institutos governamentais, como também o conhecimento tradicional, para que a gente possa queimar etapas e, de fato, produzir pesquisa em relação a isso, numa escala muito maior do que a gente produz hoje. O outro ponto, e talvez ele seja o principal ponto, como que o governo articula os atores que já estão construindo as cadeias da sociobiodiversidade de maneira conjunta para potencializar políticas públicas específicas. Então, a gente tem pensado bastante em fazer um projeto piloto no Pará, mas, de fato, sentar ali no Pará, entender com pesquisadores locais, com produtores locais, com universidade, com organizações da sociedade civil, mapear, criar a partir de uma coordenação federal um espaço de fato para que as políticas sejam desenhadas e implementadas. E aí, por implementado, é a produção agroflorestal, com absoluta participação de todos os agentes dentro desse processo, em especial de povos indígenas e povos tradicionais, mas garantindo também que as informações cheguem ao governo. E aí, por informações, eu estou querendo dizer, olha, esse lugar aqui, XPTO, ao norte do Xingu, precisa de 5 painéis solares que precisam ser instalados ali, porque isso vai reduzir o custo ou o uso do diesel em tantos %, e essa cadeia passa a funcionar. Ou como, de fato, fomentar cooperativas específicas e trocas em rede dentro do Pará, num primeiro momento, mas com aqueles produtores que já estão, de fato, se mexendo. E num terceiro nível, como que isso se dá em negócios e que futuramente, potencialmente, negócios locais,
que surjam até na ponta de tecnologia. Então, como é que se processa um óleo de andiroba para cicatrizante, mas que isso seja feito dentro do Pará e por aqueles que estão, de fato, plantando. Tem muitos outros aspectos em relação a isso, tem patentes, tem repartição de benefícios. Fica aqui, de fato, um grande convite para poder apresentar o projeto de maneira mais detalhada e ouvir muito para entender como que uma política dessa pode avançar. Eu acho que valia a pena contar um pouco que a gente está bastante mergulhado com isso e querendo entender qual a melhor maneira de levar isso para dentro de um governo, se é dentro de uma secretaria, se é via uma organização social, enfim, algumas discussões ainda abertas. Fico total à disposição para a gente avançar na discussão técnica desse processo, para aprender bastante com gente que está muito mais tempo do que eu também construindo esses processos, e ao mesmo tempo bastante feliz e reforçar que, por mais que tudo seja muito importante a gente discutir todas essas coisas, o foco nesses próximos dias ainda é bastante campanha, está muito longe de estar ganho. A gente precisa garantir que o coisa sai daí, no final das contas, gente. É um enorme prazer e, Maite, meu telefone está contigo à disposição para todos que quiserem também conversar. Prazer, gente. Obrigada, Tiago. É isso. Nós seguimos, com certeza, seguimos nesse diálogo. Temos muito para conversar. Eu vou passar agora para Fernando Garcia, da Fundação Maurício Grabois. Boa noite a todos e a todas. Quero agradecer aqui a Ana pelo convite, na figura da Maite, que fez o convite diretamente para a gente. É uma alegria ver esse coletivo aqui, grande e representativo, tratando de uma questão que ela vem se agravando cada vez mais e é um ponto de encontro do Brasil com a civilidade de novo, né? Com a civilização, porque esses últimos anos a questão em geral do meio ambiente, da questão dos povos originários, dos quilombolas, foi uma pauta em que foi completamente destruída as suas bases e a gente tem muito que reconstruir daqui para frente, né? Tomara que a gente consiga retirar o Bolsonaro da presidência da República para que a gente possa colocar algumas dessas pautas ou oxalá todas essas pautas colocadas na carta que foram apresentadas pela Maria Emília e pelo Gabriel, principalmente, em prática, né? A gente tem um problema que é a correlação de forças no Congresso, né? E que a gente vai precisar, com muita habilidade, com muita criatividade, desviar disso. Então, queria agradecer, saudar vocês, dizer que a Fundação Maurício Grabois é a fundação do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil, que se tornou este ano um partido centenário, e essa pauta é uma pauta que a gente acompanha e acompanha a gente pelo menos desde os anos 20, né, de forma diferenciada, de forma acompanhando o formato do capitalismo no Brasil, e que agora, mais do que nunca, é necessário a gente juntar toda a sociedade civil brasileira para poder recriar essas bases de reconstrução da nossa vida mais próxima à natureza, como é colocado por vocês. Eu acho que foi muito criativo da parte de vocês conversar com as fundações para chegar nos candidatos, né? Seria muito difícil de conversar com todos os candidatos, né? Então, tenho em mim assim um ponto de apoio para conversar com os candidatos e candidatas do PCdoB. Vou precisar da ajuda de vocês também para isso. A carta é um grande instrumento, mas não será um fim só nessa conversa. Estamos a 45 dias das eleições, e 47 dias das eleições, e a gente vai ter que ganhar algumas mentes e corações, não por conta da
importância da pauta, mas muito por conta da pressa que a gente vai precisar colocar. Porque esses candidatos, eles devem, inclusive, trabalhar essas pautas durante a campanha. Porque esses candidatos, durante a campanha, são uma reverberação política para a sociedade, né? Então, a gente precisa ganhar os candidatos e ganhar a massa do povo brasileiro, mas muito criativo, muito hábil de vocês passar pelos candidatos. E eu acho que esse diálogo aqui entre nós deve ultrapassar as eleições, né? No caso do PCdoB, em breve a gente vai reformular o nosso programa. Todo partido tem um programa, o nosso programa, e eu acho que vocês trazem questões muito importantes para a gente poder conversar, né? Não quero me alongar muito aqui, concordo plenamente com os meus antecessores de fundação, o Daniel, o Thiago, que fizeram excelentes explanações, e que a gente consiga tirar o Bolsonaro, que a gente consiga ganhar corações e mentes de candidatos e candidatos eleitos logo em breve, não só do parlamento, mas também dos executivos, e tenham em mim um ponto de apoio para a gente desenvolver a pauta. Muito obrigado. Fernando, muito obrigado pelas suas palavras, pela participação, pelo seu tempo. Eu acho que na sua fala você traz um elemento muito importante para a gente, que é essa carta, ela não é nem um ponto, nem o começo dessa conversa, porque ela traz todo um acúmulo dos anos de GT, da Articulação Nacional de Agroecologia, das experiências que nós tivemos, das políticas que foram bem-sucedidas. Então, ela traz esse acúmulo e também ela não é um fim, ela é um ponto, um marco para que a gente siga nesse diálogo intensamente, né, para a sociedade em geral, nesse período eleitoral, mas a gente segue, né? Essas pautas a gente não abandona elas, o que quer que aconteça nas próximas eleições, mas o melhor vai acontecer. Mas é isso, ela é um ponto para a gente seguir conversando, e a gente está à disposição, viu? Nós aqui do GT Bio e da Ana estamos à disposição para seguir nesse diálogo mais adiante. Pessoal, eu vou abrir aqui um espaço para a Nayara mostrar para a gente essa carta do GT Bio, né, que além de todo o conteúdo que Gabriel falou, a gente transformou ela num documento apresentável, bonito, agradável, né? Então a gente queria mostrar esse documento aqui para vocês rapidamente antes de seguir com as outras falas, tá certo? Não sei se está todo mundo já enxergando. Eu estou. Ótimo. Bom, só para diferenciar, né? Porque a gente mostrou a carta Compromisso da Articulação Nacional de Agroecologia. Aquela é a carta em que os candidatos e candidatas assinam, né? E protocolam ali, fazem esse registro formal ali no site da Articulação Nacional de Agroecologia. Mas também uma coisa importante que eu esqueci de falar, que é importante disseminar nas redes, né? E marcar também a Articulação Nacional de Agroecologia para que a gente também possa repercutir e também fazer o registro também nesses espaços. E essa carta do GT Biodiversidade, que foi o documento que o Gabriel apresentou, ele é um documento um pouco mais extenso, eu vou passar aqui bem rapidinho, só para vocês verem o formato dele, e logo vocês vão conseguir baixar, que a gente vai disponibilizar. Ele tem propostas e reivindicações bem específicas, né? Bem construídas de diversas pautas. Então, o primeiro eixo que o Gabriel falou, tem uma série de pautas aqui, que podem ser enraizadas tanto no Congresso Nacional, quanto nas Assembleias Legislativas estaduais, governos estaduais e o governo federal. Aqui, são várias pautas, vocês conseguem ler com mais calma depois. Aqui um outro eixo, também com várias reivindicações e demandas. E aqui o último de agrobiodiversidade. Então, é um documento que, esse documento não é o documento que os candidatos e candidatas assinam, esse é um documento de subsídio. O documento que os candidatos e candidatas assinam é a Carta Compromisso da Articulação Nacional de Agroecologia, que nós mostramos antes, e ela também pode ser acessada pelo QR Code que tem nesse documento aqui específico do GT Biodiversidade. É isso, Maitê. Ok, Nayara, obrigada.
Se tiver, eu não identifiquei, pessoal, mas se tiver mais alguém das fundações que foram convidadas presentes, por favor, falem comigo. Eu não identifiquei mais ninguém no momento, tá? Bom, se for o caso, falem comigo no chat. Eu vou começar a passar a fala para os movimentos e para as organizações que estão presentes, tá certo? Vou chamar Felipe, do MCP, só para a gente começar, aproveitar que o Felipe é de casa, representante do GTBio também, vou chamar ele. E os demais que quiserem falar, por favor, vão me dando toque no chat que eu vou chamando vocês, tá bom? Felipe? Boa noite, gente. Tudo bem? Todos me ouvem? Sim. Queria, então, aqui fazer uma fala bem breve, né? Saudar o GTBio e todos os companheiros aqui da Articulação Nacional da Agroecologia, né? Saudar também a companheirada das fundações partidárias aí que se abriram, né, para esse conjunto de debates que a gente vem fazendo aí dentro do GTBio, da ANA, que envolve, né, como todos puderam ver, um conjunto de questões, né, a questão da sociobiodiversidade, da agrobiodiversidade, da biodiversidade de forma geral, né. Um debate tão importante, né, principalmente nesse momento onde a gente firma uma série de compromissos políticos, né, para esse próximo período que está colocado, né. E é fundamental que esse debate entre dentro, né, do que os partidos e as fundações têm enxergado, né, têm discutido dentro dos seus programas aí. É fundamental que esse debate entre. E também saudar aí a companheirada das várias organizações, dos movimentos e toda a militância que está aqui presente hoje, nesse momento tão importante para a gente, né? A gente, infelizmente, vive um cenário aí de bastante destruição e de apropriação, né, privada, né, da natureza, né, um cenário de fome, um cenário de liberação de agrotóxicos, né, de liberação de transgênicos e seus vários efeitos que isso causa na natureza, na sociedade, né, o desenvolvimento de uma economia verde, né, que de verde não tem muita coisa, mas carrega em si, né, a lógica de uma apropriação privada mesmo, né, de toda a natureza e de uma acumulação de capital, explorando povos, comunidades tradicionais, camponeses, quilombolas, indígenas, e tudo isso com aval do Estado, né, com aval do Estado, que muitas vezes caminha de mão dada com as grandes corporações, né. E a gente precisa entender que os camponeses, né, todos esses sujeitos que a gente vem dialogando, povos e comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, assentados de reforma agrária, enfim, todos os sujeitos do campo, das águas e das florestas, estão no centro da saída desses problemas que a gente vem vendo, né? E, para isso, o Estado precisa visualizar e entender que esses sujeitos têm seus modos de vida que precisam ser respeitados, né? Têm suas tradições, têm sua forma de lidar com a natureza, né? E é a partir dessa forma de lidar com a natureza e de interagir cotidianamente com ela nos seus territórios, que os povos vão construindo, né, esses saberes, essa diversidade da natureza, vão melhorando, né, as sementes, enfim, construindo um conjunto de práticas e um conjunto de materiais genéticos, inclusive, né, que dão suporte a toda a vida, que dão suporte à produção de alimentos, né. Então, a gente fez exercício de construção dessa carta, que está dividido nesses 3 eixos, mas fala muito sobre o debate ambiental e agrário, né, e que tem sido discutido no Brasil hoje, né. Então, a gente gostaria de pautar aí, né, essa questão com as fundações, a questão do compromisso, né, de estar estudando esse documento, né, estar debatendo internamente dentro das fundações para que isso vire programa, né, político, para que isso vire projeto e que a gente possa, né, não só nesse momento agora, mas daqui para frente, né, continuar esse debate para que a gente possa, de forma conjunta, né, com participação social, construir os caminhos que a gente deve trilhar aí para conservação da biodiversidade, da agro e da sociobiodiversidade. No mais é isso, né, para ser bem breve. Vamos eleger Lula, presidente do nosso país,
e vamos continuar a nossa luta aí em defesa dos povos e da agroecologia. Abraço, gente. É isso, Felipe. Valeu pela sua fala, muito obrigada. Eu vou passar agora para a Cláudia de Pinho, que é representante dos povos e comunidades tradicionais. Cláudia? Olá, boa noite. Me ouvem? Muito Grata, bem. que teve uma queda de energia aqui e queimou até umas lâmpadas. Mas eu vejo bem vocês, espero que estejam me vendo também. Bom, boa noite a todas as mulheres e não mulheres. Feliz pelo convite e pela construção desse espaço, né? Eu acho que isso é histórico no processo das eleições, já é segunda vez que isso acontece, mas que tem ganhado força a adesão a essa agenda de agroecologia. Então, fico imensamente feliz de poder contribuir no GTBio e, de alguma forma, também trazer as vozes dos povos e comunidades tradicionais, tendo em vista que eu sou Cláudia, né, de uma das coordenadoras da rede de comunidades tradicionais Pantaneira e articuladora da rede PCTs do Brasil, e essas vozes de povos e comunidades tradicionais, que esses dias atrás até um parente brincou, né, que nos processos eleitorais enxergam que existe uma diversidade de povos, né, porque de alguma forma chegam nos rincões, seja para pedir voto, né, ou apresentar até mesmo a plataforma. Mas, para além disso, essa temática da agroecologia, ela já é uma temática muito antiga entre os povos e comunidades tradicionais. E cada vez mais a gente vê que ela vai sendo revestida de algumas teorias e de interpretações e até mesmo de algumas ações que muitas vezes não diz respeito aos povos e comunidades tradicionais. O que nós estamos falando é de um bem viver. Nós estamos tratando a temática da agroecologia como um tema que aborda o bem viver, que aborda a defesa do território, a existência, a continuidade das comunidades tradicionais. Não é possível pensar em agroecologia se não pensar nas conexões que se tem nos territórios tradicionais. Não é possível falar em agroecologia com esse modelo de exclusão e até mesmo de racismo ambiental por qual passa a maioria das comunidades tradicionais. Nós estamos falando de um modo de vida que vem, muitas vezes, à luz do que a sociedade como um todo não está enxergando, que são os modos de vida relacionados ao seu espaço, relacionado, né, à sua ancestralidade e, principalmente, se pensar na continuidade das comunidades, dos povos e comunidades tradicionais nos seus territórios. Então, muitas vezes, essa temática da agroecologia ela é confundida com outras temáticas, ou elas, de alguma forma, elas se conversam, se dialogam, mas muitas vezes, por não querer tratar diretamente do tema agroecologia na sua essência, ele vem recoberto, né, principalmente por temáticas que estão, como eu disse antes, né, próximas. Ultimamente tem se falado muito na questão da bioeconomia, e eu tenho debatido isso, inclusive, né, no plano de governo, no qual foi mencionado que a gente está falando de uma outra economia, de um outro viés. Nós, enquanto comunidades tradicionais, não queremos ser fornecedor de matéria-prima para a empresa, para a indústria. Nós temos o direito de participar,
né, do que não fomos nós que procuramos, mas do que a sociedade está discutindo, que é a questão da bioeconomia. E assim perpassa por outras questões, como a questão também da sociobiodiversidade, das cadeias de valor, né, dos produtos que a sociedade pede para colocar no mercado, porque é preciso pensar, né, nos moldes de que os povos e comunidades tradicionais são os guardiões, são as guardiãs de toda essa biodiversidade que o Brasil se apresenta, mas é preciso se pensar num plano, principalmente, que envolve a resistência e a existência dessas comunidades no território. E aí, a gente, às vezes, toca numa ferida muito profunda e muito difícil, que é a questão da regularização fundiária dos territórios tradicionais, que é a questão dos modos de vidas estarem relacionados aos territórios tradicionais, e tem que se pensar numa estrutura que resolva esse grande desafio que o país se apresenta. Não é possível pensar em bioeconomia, não é possível pensar em cadeias da sociobiodiversidade, em produtos no mercado, se não houver respeito aos povos e comunidades tradicionais e segurança de que vamos existir e continuar existindo em nossos territórios. Então, eu trago essa mensagem dos povos e comunidades tradicionais para a gente pensar junto, se nos planos, se nos debates que estamos realizando e dos candidatos e candidatas que estão se prontificando a esse desafio, porque é um grande desafio, e é um desafio de coragem, mas que realmente, para esse público de povos e comunidades tradicionais, estamos dispostos a colocar o dedo na ferida e colaborar para a continuidade e a existência dos povos e comunidades tradicionais no Brasil. É isso, grata. Está mudo, Maitê. Opa, esqueci. Cláudia, muito obrigada pela sua fala e pelo alerta de que eu tinha esquecido de abrir o microfone. Pessoal, eu vou informar para vocês como é que estão as inscrições, tá? A gente vai ter a fala agora de Lurdinha, Lourdes Laureano, da organização Pacari. Depois eu vou passar para Daniel Lins, da Caritas Regional, e depois para Cícero Félix, da ASA, tá? Lurdinha, contigo. Boa noite, obrigada, Maitê. Saúdo a todos presentes, aos partidos, representantes de partidos, aos amigos, aos movimentos sociais que estão aqui presentes, parabenizar ao GT, ao Grupo de Trabalho da Articulação Nacional de Agroecologia, do qual também faço parte. Eu sou Lourdes, me chamo Lurdinha, faço parte da Articulação Pacari, Raizeiras do Cerrado, e trabalhamos com a medicina tradicional, utilizando os recursos da biodiversidade local. E, nesse contexto, eu gostaria de, além de parabenizar o GT, Biodiversidade da ANA, também louvar, né, essa iniciativa de trazer para o debate, num momento tão oportuno, né, questões como essas, né, trazer já propostas firmadas, legitimadas pelo movimento social, né, que coloca a agroecologia no centro, né, das reflexões para que nós possamos mudar esse modelo, né, perverso que está aí, né, e reafirmar que, quando a gente fala, né, de agroecologia, agrobiodiversidade, sociobiodiversidade, terra e território, nós estamos falando de coisas muito caras para quem vive, né, nos territórios tradicionais e de quem sempre conservou essa biodiversidade, porque é justamente nos territórios tradicionais onde a biodiversidade se encontra mais conservada, e conservada através do uso, né? E agora nós nos sentimos ameaçados porque nos deparamos com arranjos, né,
cadeias produtivas, um monstrengo que é a bioeconomia, tentando disfarçadamente surrupiar esses bens, né, que são bens coletivos. Nós estamos falando aqui de sujeitos coletivos de uso da biodiversidade e da agrobiodiversidade, né? Questões como sementes crioulas, terra e território, demarcação de terra, conhecimento tradicional, tudo isso faz parte da nossa vida, né? Do nosso modo de vida. Praticar a medicina tradicional é um direito, né, das comunidades tradicionais. Utilizar a biodiversidade local é um direito, ter liberdade de utilizar esses bens coletivos é um direito nosso. Então, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e chamar a atenção, né, dos partidos, dos candidatos que estão aqui nessa sala, para que reflitam bem, né? Quando vocês ouvirem falar de agroecologia, de agrobiodiversidade, de sociobiodiversidade, vocês não pensem que isso são temas assim, muito ligados àquele povo que mora na roça, ao povo que mora na roça, ao povo, às comunidades tradicionais. Sim, diz respeito a nós que vivemos na roça, que cultivamos e mantemos as nossas sementes crioulas, nossas raças crioulas, que mantemos a biodiversidade conservada, mas estamos falando também do benefício que essa prática traz para toda a sociedade brasileira, para os consumidores em geral. Então, tenham coragem, internalizem essa pauta, né? Tem uma carta pronta com propostas sólidas, construídas coletivamente. Então, reflitam sobre isso, tomem isso como base, se vocês, se para alguns esse tema ainda é desconhecido, ou se encontram meio inseguros, né? De tomar isso como uma ferramenta, porque a gente tem, nós, comunidades tradicionais, estamos conscientes que precisamos de um parlamento forte, de deputado, de senador, de governador, além do nosso presidente que nós vamos eleger para derrubar isso que está aí, né? Então, nós precisamos de fortalecer os partidos, os deputados, os senadores, com propostas que dizem respeito à proteção dos nossos modos de vida, né? Porque vocês lutando pelos nossos bens comuns, nossos bens coletivos, que é a biodiversidade, vocês estão contribuindo para o nosso bem viver, contribuindo para que nós fortalecemos a nossa luta de território, de vivermos em territórios livres, né? E termos livre acesso aos bens comuns, à biodiversidade. Então, reflitam sobre isso, tem propostas consistentes aqui, nesse momento, que vocês podem ler, as comunidades estão mobilizadas, né? Esse é um tema caro para todos nós, se vocês puxarem um debate, vocês vão ver o tanto que isso é natural, as pessoas se interessam, né, por esse tema, por essa pauta, e era isso que eu gostaria de dizer, parabenizar, né, essa iniciativa do grupo de trabalho da Articulação Nacional de Agroecologia. Nós não estamos falando aqui de abrir, né, a biodiversidade para grandes cadeias, para grandes empresas, sacarem da biodiversidade e elaborarem produto para o comércio, né, como está querendo fazer a proposta da bioeconomia, que está se fortalecendo no meio das grandes empresas, até da mineração, mas estamos falando de quem sempre viveu, né, em seus territórios e que sempre conservou. Estamos falando de sujeitos coletivos, não estamos falando de propriedade privada, né, de privatização dos bens comuns, de cadeias que levam a nós sermos, como diz Cláudia, simples fornecedores de matéria-prima, né? Nós temos valor agregado aos nossos produtos
e sabemos utilizar a biodiversidade local, por isso, até hoje, ela se mantém viva, né? E a biodiversidade está viva porque nela existem comunidades tradicionais com seu conhecimento tradicional, com a sua cultura, com a sua tradição, de utilizar com cuidado, com zelo, e isso refletir no bem-estar de toda a sociedade brasileira. Então, muito obrigada pela oportunidade, e eu acho que os partidos, as fundações, os candidatos que estão assistindo estão tendo uma oportunidade, né, a sorte de ter uma proposta tão fundamentada e tão legítima como essa que está sendo apresentada agora. Então, boa noite. Obrigada, Lourdes. Pessoal, eu estou chamando aqui as falas dos movimentos, das redes e das organizações que já tinham se inscrito no evento anteriormente, tá? Eu não vou abrir para mais falas, já são 8 horas da noite, a gente imaginou que teria 1h30 de evento, então vou seguir com essas falas aqui, e também a gente, Pedro Ivo, deixa eu achar aqui, da Fundação Rede Brasil Sustentável entrou, então eu vou incluir ele nas falas também. A gente tem Daniel Lins, da Caritas, depois o Cícero, da ASA, vou passar aí para o Pedro Ivo, da Fundação Rede Brasil Sustentável, e gostaria de passar depois para a Nilce, da CONAC, viu? Daniel. Daniel, tu tá com o microfone fechado, Daniel. Agora sim, né? Agora sim. Boa noite, então, mais uma vez, que eu já tinha dado. Boa noite, Maitê, a todas e todos que se fazem aqui presentes, companheiros e companheiras de organizações da sociedade civil, movimentos sociais, de comunidades também que se fazem aqui representados, as fundações dos partidos também que se fazem aqui presentes, e, sobretudo e particularmente, a Articulação Nacional da Agroecologia, por toda a caminhada aí que tem na luta pelo fortalecimento do meio ambiente, justiça socioambiental, as comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, ribeirinhas, e, sobretudo, nesse momento agora que tem acumulado toda essa sua trajetória, um momento tão importante como esse, que congrega aqui, junta tanta gente que pode amplificar o nosso trabalho, né, o impacto, o poder do nosso trabalho, com essa articulação conjunta, e, sobretudo, com essa incidência política tão direta, fazendo com que o recado chegue diretamente aos candidatos, representantes políticos, tendo em conta um momento importantíssimo que temos vivido, em particular nesse ano de eleições, diante de todo esse contexto sociopolítico que a gente está inserido, e um material tão bem produzido assim de forma objetiva, com propostas concretas, e como trazido aí pelos companheiros e companheiras que me anteciparam, construídas também de maneira conjunta, e com todo esse acúmulo do trabalho que tem se desenvolvido ao longo aí, não só de anos, mas de décadas, e que traz de forma tão amadurecida. Enquanto Caritas Brasileira Regional Nordeste 2, e nesse sentido também de se somar e se juntar, queria compartilhar com vocês também uma campanha que a gente tem colocado em campo, que é Fazer Política Democraticamente. É uma campanha nesse viés da educação política comunitária, em que buscamos alcançar mais particularmente as comunidades que trabalhamos aqui no nosso Regional Nordeste 2, que abrange os estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, mas também como é um material e um trabalho que a gente tem esse poder de, trabalhando conjuntamente com todas as organizações e pessoas que se fazem aqui presentes, conseguir com que nosso recado, nossas lutas cheguem a ainda mais gente, né? Então, deixo um convite para que todo mundo possa acompanhar através de redes sociais, depois coloco aqui também no chat, onde está disponível esses materiais. Tivemos, de forma particular, na semana passada, o lançamento de um podcast que tratou do tema de política e meio ambiente, e podemos abordar o tema das mudanças climáticas, de como tem a nossa ação humana tem impactado nos biomas em que vivemos. Também tratamos de maneira particular sobre os impactos socioambientais da instalação de grandes empreendimentos, de forma mais específica que o nosso regional de parques eólicos, de como tem sido feita essa ocupação desses territórios de maneira indiscriminada, sem o devido diálogo com as comunidades que residem nesses ambientes, comunidades rurais, sobretudo pequenos produtores rurais.
e de como o modelo que está posto atualmente e que tem ganhado força no Brasil nos últimos anos se coloca em um contraponto ao que a gente defende, que é o desenvolvimento sustentável e com respeito às comunidades. Então, é nesse sentido, cumprimentar mais uma vez todo mundo, nos colocar também como mais um elo aí de tantas articulações que estão sendo construídas e fazer esse chamado para que possamos trabalhar conjuntamente e, sem dúvida, assim é que nós podemos ganhar mais força e incidir politicamente de forma mais definitiva. A política, ao fim das contas, é o meio mais efetivo e eficaz que nós vamos poder transformar a realidade. Então, é fazer essa convocação, não só quem já está mobilizado, mas também as comunidades que se colocam um pouco distantes da política, sem identificar com esse papel, mas é importante a gente lembrar e colocar como a política tem uma importância direta em tudo aquilo que está relacionado à nossa vida cotidiana, ao desemprego, inflação, enfim, trazer o tema para perto das pessoas e que dá esse empoderamento também às comunidades para que elas possam participar da política de maneira muito ativa. Então, nesse sentido, parabenizar mais uma vez a Articulação Nacional da Agroecologia e nos colocar juntos aí para trabalhar e mudar a realidade, de forma conjunta e com muita esperança. Obrigada, Daniel. Essa campanha soma forças, né, nesse movimento que a gente está fazendo. Se você puder copiar aí os links no chat, fica mais legal, mais fácil da gente acessar. A minha intenção era chamar a atenção de vocês para alguns comentários e perguntas que estão surgindo no chat, mas em geral a gente está tendo os comentários bem longos, assim, trazendo muita informação, então eu não vou repetir eles, mas tem algumas informações interessantes acontecendo lá no chat também, convido vocês a olharem lá. Vou passar a palavra agora para Cícero, da ASA. Boa noite, Maitê. Boa noite a todas e todos. Primeiro, agradecer a Ana pela iniciativa, agradecer ao GTBio também pelo convite de estar aqui nesse momento. E depois, não quero me alongar muito, estou contemplado com várias falas aqui das companheiras e companheiros que me antecederam aqui, falando em nome das organizações populares. Mas parabenizar o GTBio por colocar esse debate junto à sociedade num momento tão importante. Nós da ASA temos colocado que, de fato, essa é a eleição dos nossos tempos, né, do nosso tempo. Não é uma eleição comum. Então, nós precisamos fazer um esforço muito grande para amplificar os debates necessários com a sociedade, para que essa eleição seja realmente o mais politizada possível, não seja uma eleição apenas do voto pelo voto, mas a eleição do voto comprometido com propostas importantes para a sociedade. E o debate que o GTBio traz, biodiversidade em debate, é fundamental para a sociedade. Depois parabenizar as representações das fundações partidárias que estão aqui com a gente e dos candidatos e candidatas que estão aqui com a gente, que se colocaram à disposição, comprometidos e comprometidas com essa construção. Então, parabenizar a fundação ligada ao PSOL, a fundação ligada ao PT, ao PCdoB, os companheiros que estão aqui representando essas fundações, porque estar aberto a esse diálogo com a sociedade ajuda a gente a politizar esse momento tão importante para a vida nacional. Enquanto ASA, nós temos feito um esforço grande de fazer esse debate descer até as comunidades, de várias formas. Nós estamos dialogando as cartas, a carta da ANA, a carta da ASA, o documento do GTBio que chega no momento oportuno para engrossar esse caldo, nos estados, nas regiões, em todo o semiárido brasileiro, nós estamos fazendo um esforço de que esse debate ele chegue e assente também junto às comunidades, para que as comunidades possam debater com os candidatos e candidatas. Nós temos clareza do desafio que é mudar um pouco a correlação de força no Congresso Nacional, mas também nas assembleias estaduais,
para a gente conseguir avançar nessa perspectiva da agroecologia, da convivência com o semiárido, e estamos nos movimentando. Então, essa presença aqui é para se comprometer, né, a ASA se comprometer cada vez mais com esse debate, com essa construção do comprometimento com esse processo eleitoral, e terminar dizendo que nós precisamos continuar essa construção, porque nós, enquanto sociedade civil do semiárido brasileiro, nós não queremos apenas ser receptores de políticas, né? Os povos do semiárido não querem apenas ser receptores de política. Nós queremos participar de todo o processo da política, né? No sentido de pensar a política, de propor as políticas importantes para nós, né? De ajudar na execução, no monitoramento, na avaliação, no controle social das políticas. E esse é um momento importante nessa construção. Então, estamos juntos, a ASA está aqui comprometida com esse processo. Obrigado. Obrigada, Cícero. Pedro Ivo, companheiro, que bom que você chegou. Vou passar a palavra para você. E logo em seguida eu passo para a Nilce, da CONAC. Obrigado, companheira e companheiros. Eu estou bem doente hoje, por isso que eu cheguei atrasado. Mas eu fiz questão de vir, né, porque eu acho esse tema de grande relevância, né? Então, primeiro quero colocar à disposição a Fundação Brasil Sustentável, que é a fundação da rede, para entrar nessa peleja aí e divulgar o documento para todos os nossos candidatos, né? Eu, como alguns sabem, sou do Terra Azul, nós trabalhamos com agroecologia desde que a gente fundou, nós temos 24 anos, tem 23 anos que a gente trabalha, tanto no Ceará como aqui em Brasília. Aqui em Brasília tem uma movimentação muito boa, que são os CSAs, que a gente está engajado bastante no CSA, Comunidade que Sustenta a Agricultura. E eu sou candidato ao Senado na primeira chapa de mandato coletivo da história de Brasília. Somos 8, e a proposta nossa é o Cerrado no Senado. Então, toda a nossa estratégia aqui vai ser a de defender os povos do Cerrado, de apresentar propostas que gerem emprego e renda sem destruir o meio ambiente. E a agroecologia vai ser ponta de lança aqui na nossa discussão. Então, tanto a nível de candidatura, como a nível de dirigente da Fundação e da rede, quero me colocar à disposição de vocês, né? Dei uma lida no documento, achei muito bom. E vamos para cima. Desculpe aqui que eu estou bem ruinzinho aqui, sabe? Não estou conseguindo nem falar direito. Mas estamos aqui, estamos juntos, estamos firmes. Obrigada pela sua presença, apesar do adoecimento, Pedro Ivo. Muito importante para a gente a presença da rede e a abertura desse canal do diálogo, né? Agradeço bastante. Nilce, da CONAC. Boa noite, gente. Então, eu pedi licença para vocês, que eu estou participando de uma reunião aqui também, que nós tivemos, né? Que é da comissão partidária do meu município, município de Barra do Turvo, e nós estamos também discutindo a estratégia, a incidência política, como nós fazemos parte desse momento da construção e da articulação nacional enquanto partido, né? A gente precisa também estar restabelecendo e refortalecendo esse diálogo na nossa base. Bom, eu, enquanto CONAC, posso dizer que nós estamos num momento que essa carta política da agroecologia, aos candidatos, aos parceiros e às organizações presentes, se faz muito necessário, porque nós estamos discutindo nesse documento as práticas tradicionais de produção, a gente está na conservação de saberes, né? Está sendo dialogado também as privatizações, que são ameaças iminentes nos nossos territórios, além de pensar também que os pagamentos por serviços ambientais, né? Talvez seja necessário dizer que a introdução das candidaturas hoje
aderindo, né, a essa temática, só fortalece a necessidade de eleição, né, dos nossos, as necessidades dos nossos participantes terem claro, né, qual é o objetivo nosso enquanto militância agora. Eleger Lula, eleger Haddad, mas ao mesmo tempo nos fortalecer enquanto sujeito de direito, né? Quando eu vejo aí a participação dos companheiros das organizações e dos espaços se somando, né, nessa construção da Carta Política e na publicização dela como ferramenta de sustentabilidade, para nós isso é muito caro, né? E nos traz também uma responsabilidade. Que tipo de política, que tipo de incidência e quais as ações estratégicas que nós vamos incidir. E está dado, né? Nós temos um lado, que é da soberania, da segurança alimentar, da preservação dos saberes, das práticas e da construção de uma política de vida, né? Quando a gente defende que a nossa produção e as nossas práticas tradicionais nos levam à sustentabilidade, nós estamos elencando aí nessa carta a questão dos processos de apropriação, né, dos nossos direitos, que, como diz o governo Bolsonaro, tem usado aí muito, usando os meios de comunicação, usando os poderes, né, que deveria estar a serviço da população, e nós esperamos que os candidatos e que essa governança se construa a partir do povo e para o povo, né? Então, essa seria a minha contribuição, que nós, enquanto povos e comunidades tradicionais, estamos vindo aí, né, de um ato nacional que a gente acabou de fazer, foi lindo, e a população negra deu o seu recado, né? Somos contra todo tipo de racismo, contra todo tipo de violência, seja ela social, econômica ou moral. Nós estamos resistindo há mais de 500 anos e continuaremos resistindo a todo tipo de retrocesso, né? E nós, enquanto sujeito de direito, nos colocamos a serviço, nos colocamos na militância para reconstruir a democracia através da sustentabilidade ambiental e de uma política inclusiva, né? Acho que é isso. Nilce, muito obrigada por nos oferecer suas palavras. Pessoal, a gente chega aqui ao final das falas que a gente tinha para serem feitas hoje. Eu falei no início que eu tinha uma surpresa para vocês. A verdade é, a gente vai passar um vídeo de alguns poucos minutos. Ele é resultado de um prêmio que nós construímos. Ele chamou o Prêmio A História que Eu Cultivo, no qual nós recebemos vídeos de guardiãs e guardiões da biodiversidade de todo o Brasil. Foram mais de 100 vídeos. E tivemos um ganhador ou ganhadora por região que foi compilado nesse vídeo final. É um vídeo muito bonito, eu já vi algumas vezes, todas as vezes que eu vejo eu fico muito feliz, e a gente achou que seria uma ótima forma de encerrar o dia de hoje. Tenho certeza que as pessoas que estão aqui, que permanecerão aqui até o fim, vão gostar muito do que vão ver e ouvir nesse vídeo. Gilca ou Nayara que vai passar? Eu, Joaquim Vicente de Paiva, sou da comunidade Barbosa. Celi Moraes Pio, da comunidade Quilombola do Céu. Dona Ali, do município de Acaiaca, Matacã. Eu me chamo Josefa, aqui do Sítio Alto, né? Sou guarda de cimento, da Casa de Cimento Coração do Negro. Eu moro na zona rural da cidade. Neuza Benevides Marcelino, eu nasci no estado. Meu nome é Francisca Edivaldo Mendes Pinheiro, moro na comunidade. Eu sou uma guardiã. Sou agricultora familiar. Agroecologia, energia, agroecologia.
cabocla do bem viver. Esse alho aqui já está na família há 3 gerações. Minha avó passou esse alho para o meu pai, agora faz uns 4 anos que eu já planto ele. Falar da minha história é recordar momentos felizes do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha avó, que guardava as sementes e eu continuo, né, alimentando, guardando essas sementes. Papai sempre quando trabalhava comigo, ele sempre me dizia, olha, essas sementes que eu cultivo, todas elas vêm do meu pai, do meu avô. Uma herança de valores dos nossos anciões, né? São saberes dos nossos antepassados que é passado através de gerações após gerações. Segundo a minha mãe e minha avó já contava, já vinha das mães, dos avós, do povo dela. A semente da paixão é esse feijão rosinha, que lembra muito a minha infância, que vem do meu bisavô. O feijão mulatinho de caixa é uma semente que meu pai plantava, meu avô plantava, e eu como agricultor venho plantando e preservando essa semente até hoje. Mas foi surgindo outras variedades, eu fui me apaixonando, casei, estou casado até hoje com essas variedades. E eu me sinto feliz, meu filho, muito feliz. Ser guardião de galinha de capoeira é muito bom. Ser um guardião de semente, primeiramente, é ter conhecimento das variedades que ele planta, que vem de antiguidade no meu caso. É a minha felicidade ter diversidade no meu sítio. A minha preocupação é assim, quando a gente for, já deixa o conhecimento. E o conhecimento, coisa que a gente aprende, a gente grava no coração, na cabeça, isso ninguém tira. Se você chegar num canteiro de uma parteira, ela ter 50, 70 pés de plantas medicinais diferentes. Tudo que nós comemos hoje, o que nós comemos é o nosso remédio. O que nós bebemos é o nosso remédio e o nosso remédio é aquilo que nós comemos. Porque a gente vê hoje a questão, a gente está pouco preocupado com os alimentos que a gente está se alimentando. Outra semente que eu cultivo com muita alegria, que eu faço comida, que eu tempero as comidas, é a semente do urucum, que nós fazemos as tinturas, fazemos xaropes para gripe. É uma planta que cura muitas doenças. Como é que você diz que tem segurança alimentar do alimento que você está comendo, se você não sabe de onde foi que veio aquele semente, que você não sabe o que foi usado naquela semente, que foi colocado naquela terra? Essas pessoas que querem se livrar dos transgênicos, então essas pessoas que estão procurando realmente essas sementes, que é de grande importância, porque hoje quem trabalha com essa semente transmite saúde para a população. Então não só o canto, a dança ou a língua materna, mas a forma de olhar para a natureza, né? A forma de plantar, a forma de colher, que é uma forma diferenciada, né? Porque ser guardião é o quê? Você ter o cuidado com a sua criação, né? Com doença, e passar a informação para outras pessoas, para você ter o conhecimento, você não vai guardar só para você, não seja egoísta, passe para quem, né? E também gosto de estar compartilhando as minhas mudas, as minhas sementes com os outros para multiplicar. Né? A gente não pode querer só para a gente tem que ter para a gente, para os amigos, para os colegas, para as outras pessoas que interessarem. Eu estou sempre repartindo e compartilhando aí as minhas mudas e minhas sementes. Como a gente planta uma semente do ipê, do jatobá, como a gente fazer essa semente germinar. Então esse bosque aqui é um espaço também que eu quero trazer as pessoas para a gente trabalhar aqui junto e ter aula, e trabalhar com criança aqui dentro desse espaço. E é um espaço aqui do coração. Tem o valor da semente que ele guarda em casa. Tem o valor da semente que ele guarda no banco comunitário. Isso é muito importante porque tanto para a renda da família como para o meio ambiente, são duas coisas que estão juntas. Então o valor é muito grande. E a única forma de garantir que nós vamos ter as sementes é que mais pessoas também plantem. Eu vou lá ensinar a ler e escrever, a cuidar da saúde, cuidar dos doentes e fazer uma limpeza no meio ambiente. Por um minuto apenas eu fui feliz. Entre a natureza,
Sobre a lua, com os raios do sol, com as estrelas conversei. Disse sobre tudo, tudo que sonhei. Chorei, cantei, fiz poesias, poemas e versos. Tudo que um ser tinha para ser feliz. E por um minuto apenas eu fui feliz. Abracei as árvores, voei como um pássaro, gemi como o mar. Corri com os animais, lutei com as feras. E por um minuto apenas eu fui feliz. Nadei com os peixes, enfrentei a batalha. Lutei, guerreei, rompi as muralhas. E por um minuto apenas eu fui feliz. Senti o aroma, subi o cerrado. Saí na estrada, andei devagar. Pisei firme no chão, com o corpo sem vida. O medo eu rompi. E por um minuto apenas eu fui feliz. É lindo esse vídeo, né, gente? Enfim, com essa mensagem, né? E sempre que eu vejo esse vídeo, eu penso que esse modo de vida capitalista e eurocêntrico, ele trouxe a gente até aqui. E para resolver os problemas que esse modo de vida nos trouxe, a gente vai precisar olhar para outros modos de vida, para outras formas de se relacionar entre as pessoas e com a natureza, e que os povos e comunidades tradicionais, os povos indígenas, os povos do semiárido brasileiro, a gente precisa ter uma relação muito mais respeitosa, de carinho, muito mais horizontal, para que a gente possa buscar as soluções que a gente precisa, né? Enfim, é uma impressão que eu fico, não vou gastar muito tempo filosofando aqui com vocês. Eu quero reiterar a disposição de todos nós do GTBio para aprofundar os temas que a gente levantou nesses documentos, né, para construir em outros espaços. A gente está, não dentro do espaço partidário, alguns sim, mas nem todos, mas intensamente nesse processo de campanha também. Então, é isso. O que for necessário, podem acionar, que a gente está à disposição. E também não posso deixar de convidar vocês para seguirem as redes sociais da ANA. Nosso site é agroecologia.org.br, nosso Instagram é @ana_agroecologia, o nosso Twitter é AnaAgroecologia, o nosso Facebook é Articulação Nacional de Agroecologia, e esse momento que a gente teve aqui, ele está gravado e vai ser disponibilizado no canal do YouTube da ANA. Certo? Então, acho que são esses todos os recados. Pessoal, muito obrigada pelo tempo de vocês, todos vocês que ficaram aqui até o final, e espero que a gente se encontre em breve. E é isso, Lula lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Boa gente. noite. Boa Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, abraços. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Nayara, Gabriel, gente querida. Que bom que você veio, Abraço todo mundo.